Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida e nós estamos atendendo o e-mail de uma alma querida, uma irmã nossa, que quer saber se Deus pune, porque no Centro Espírita disseram que Deus pune. Nós estamos explicando para ela e prometemos que voltaremos a falar sobre o assunto nesse bloco, que agora nós queremos falar de submissão. Vamos ver se nós conseguimos falar sobre a submissão, né? Que é o que acarreta aquilo que seria a punição. Nós estamos falando das palavras ambíguas com as quais nós temos que tomar cuidado. Eu falei que uma delas é essa, punição. Você pode falar que Deus pune, se você entender dessa forma que eu expliquei aqui. Senão você pode entender a punição como um amor. A mãe que por amor faz o filho fazer a coisa certa. Veja, a propósito, deixa eu falar alguma coisa sobre isto. Certa feita me perguntaram se era certo bater em criança. Eu disse, bem, você deve bater em criança, mas eu vou ensinar como é que você faz. Em primeiro lugar, você tem o seu filhinho ou a sua filhinha, e ele faz uma coisa errada. É importantíssimo que você chame o seu filho e diz, isso que você fez é errado, você não pode fazer isto. Se você fizer outra vez, você vai ser castigado, você vai ser punido. Preste atenção no sentido da punição, né? Você vai ser punido. Se você entendeu bem, é importantíssimo que se diga para ele isso. Você entendeu? Ele tem que dizer, ainda que seja com a cabeça, né? Entendi. E aí pronto, passou. É claro, depois virá um segundo momento. Neste segundo momento, que ele comete a mesma falta, você vai chamá-lo e dizer, escuta, nós não tínhamos acertado isso. Que tal coisa seria errada, que se você fizesse, você seria punido? Aí ele já está sendo punido só por isso, porque na mente dele está a lembrança do que foi dito lá no passado. E ele já está se punindo porque ele não foi capaz de fazer a coisa certa. E ele desagradou mamãe ou papai, a autoridade que está perto dele. É dizer, olha, você sabia que ia ser punido e agora você vai ter que sofrer a punição, tá? Vem cá. E aí o seu filho vem. Veja, o que é essencial, que eu sempre explico, neste momento, você nunca pode fazer isto com raiva, senão não vai ser educação, vai ser vingança. Vocês têm que estar perfeitamente seguro ou segura das suas emoções e do seu amor. Aí você pega e traz o filho, a criança, para perto de você. Em análise, em programação neurolinguística, há um conceito que a gente chama que é de ancoragem, de âncora. Então, se eu digo para você alguma coisa, você fala assim, olha, eu te amo. É uma coisa, se eu pego no seu braço e falo, eu te amo, e dou uma apertada no seu braço, né, e mexo no seu braço, eu crio uma âncora. Cada vez que eu pegar no seu braço daquela maneira, você vai se lembrar do eu te amo. Então, é uma âncora. Então, isso se chama ancorar uma determinada comunicação ou um determinado conceito, uma determinada situação para a pessoa, uma determinada vivência. Então, nós fazemos âncoras. Então, você pega e traz o seu garotinho, o seu ser amado para perto de você, e aí você dá um tapinha no bumbum dele. É um tapinha só, tá? É âncora, não é bater. Não é punir, mas é para fazer, porque a punição já está acontecendo na situação. E depois você vai fazer uma coisa importantíssima, que em programação neurolinguística a gente diz assim, que é ponte para o futuro. Vai dizer, olha, mamãe está fazendo isso com você, papai está fazendo isso, porque te ama. E quer que você seja um cidadão, um homem assim, 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 assim. Aquela âncora vai funcionar também para este modelo de futuro, para os seres perfeitos. Mamãe faz isso com você, papai faz isso porque quer que você seja perfeito. Tal qual Deus que diz, sede perfeitos, como Jesus, né? Como perfeito é vosso Pai que está no céu. Sede perfeitos. Então, mamãe quer que você seja uma pessoa perfeita. Abraça o bebê, dá um beijinho, faz um carinho. Ele já vai estar muito triste e vai ficar feliz em saber que ele errou, mas não foi excluído do amor. Deus não te exclui do amor dele nunca. Veja a diferença que tem. Normalmente os pais, quando batem nos filhos, dizem assim, vá para o seu quarto, sai daqui agora, você está de castigo, sai daqui agora, você fica isso, assim, assim, assim. E exclui
o outro da relação. É por isso que você não pode estar com raiva, senão vai ser vingança. Agora, esta é a situação da punição. E veja como é que a palavra punição aqui, ela é aplicada, mas ela está entre aspas, porque é um ato de amor que você está fazendo com o seu filho. A outra situação que nós queremos falar é da questão da submissão. Por que é que você faz essa punição que eu terminei de falar com esse filhinho? É porque ele não se submeteu àquele ensinamento de isso que se você fizer outra vez, vai ser errado, você vai ser punido. Né? Ele não se submeteu, então sofreu a punição, entre aspas. Da mesma maneira, quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, é a submissão à vontade de Deus, nós nos punimos, não é Deus que nos pune, nós nos punimos pela lei de Deus que está na nossa consciência. Por uma questão vibratória, nós atraímos a punição. Nós criamos energias que atraem a punição para nós. Porque é de lei, a lei que está na nossa consciência, a lei de Deus está na nossa consciência, mas não significa que ela não esteja em outro lugar. Ela está na nossa consciência e está no universo inteiro. Em cada molécula, cada átomo do universo, a lei de Deus está lá, vigente. Jamais pode ser revogada. Nós já cortamos em programas anteriores o fato da questão também da unidade, como é que isso se faz. Da pessoa que tinha um problema que não conseguia se alimentar porque ficava com medo de ir ao banheiro depois. Porque o colo retal, a parte final do intestino, era uma chaga, até o ânus. Era uma ferida. E numa sessão de regressão, nós fazemos terapia de vida passada, numa regressão, estávamos ajudando esta pessoa, ela recordou o tempo em que era cardeal da Inquisição e empalava os torturados, os presos, enfiando um ferro em brasa no ânus dos torturados. Só que quando nós estávamos passando por este episódio, da recordação desse episódio, é como se a nossa sensibilidade aumentasse e nós víamos a dor do torturado que gritava, amarrado, né? Como se fosse meio sentado, mas amarrado. E a alegria do torturador, que fazia os mesmos gestos, um gritando de dor e o outro gritando de alegria. E o outro gritando de alegria. Mas nós víamos do colo retal, do ânus do torturado, a vibração que saía, como se fosse uma frequência, como se fosse uma nuvem vibrante, e que ela se propagava no espaço e ancorava aonde? Na mesma região do torturador. Então, naquele momento, nós quase que fizemos ai meu Deus, que coisa! Por quê? Porque nós víamos aquilo que fizerdes ao teu semelhante, é a você que você está fazendo. Tudo quanto fizerdes a um dos vossos irmãos, dos vossos semelhantes, é a você mesmo que você está fazendo. Não faça o outro que você não quer que se faça a você. Aí começamos a ensinar para as pessoas. Começa a falar, vai com Deus. Começa a falar, você é ótimo, você é lindo. Por isso que Jesus disse, né? Se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo será são. Olha só, porque se o olho tem luz, você vai trazer luz para você. Mas se a luz dos teus olhos forem trevas, quão grandes serão as suas trevas. Porque à medida que você vai vendo coisa negativa no mundo, e só vai pondo coisa negativa no mundo com o seu pensamento, os olhos de luz é a sua mente. Então você vai atraindo isso para você. É a lei de Deus que está na sua consciência. Aí, o que aconteceu? Aquele cardeal foi para o plano espiritual, no plano espiritual recordou de tudo que tinha feito, experimentou a tristeza, a dor, o sofrimento pelo mal que ele tinha feito e se propôs a corrigir. Então, é a primeira vez aquilo que você faz, você vai colher. Colhe lá. Mas no momento que você faz, você já implanta em você, se semeia também em você. Colhe no plano espiritual, normalmente no astral inferior, quando você recorda isso. E depois você faz propósitos e aí volta para cá. É por isso que o salário do pecado é a morte. Lá, você morre lá e vem para cá, porque você tem que vir para cá para quê? Para matar o pecado. E como é que você mata o pecado? Fazendo o contrário. É o que o Kardec chamava de reparação. Você faz uma coisa errada, depois você toma conhecimento de que é errado, o que ele chamava de
o arrependimento. Aí você sofre pelo que fez, é a expiação. E você volta para cá e vai fazer o contrário, é a reparação. Esse contrário você pode fazer sofrendo em você. Você pode fazer ajudando o próximo. Sofrendo em você é aquilo que você semeia, você tem que colher. Também está da lei. Agora, o outro artigo da lei, que é uma espécie de atenuante da lei, né? O amor cobre a multidão de pecados. Você pode vir para cá e fazer exatamente o contrário do que você fez. Você começar a ajudar muito, amar as pessoas e tal. E tem o terceiro nível, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Você pode começar a usar a sua mente. Veja, o primeiro nível, aquilo que você semeia, você tem que colher. Você paga com o físico, etérico e astral, com a personalidade. O segundo nível, o amor que lava a multidão de pecados. Você paga com a ação, você fazendo coisas pelo outro. E o terceiro nível, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Você pode pagar ensinando os outros como é que tem que ser o contrário. Então você vai incorporar uma nova maneira de ser, ensinando para o semelhante. Porque você também, quando ensina, está dando. Né? Agora que eu estou aqui conversando com vocês, isso é semente que nós estamos lançando aí. Quando você repete isso que eu estou falando para outras pessoas, você também está semeando. Isso é ter olhos de luz. Quando você é capaz de ver o que o outro tem de bom, né, você vai deixando de lado isso que é do mundo, né, que é negativo, vai ficando só com o que é positivo. A outra coisa que você pode fazer, né, é pensar. Se tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que levar em consideração a lei de Deus, que está na minha consciência, a submissão, como é que é essa submissão? Então você vai pensar, Jesus diz assim, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele fala isso quando ele está conversando com a samaritana. Quando ele fala para a mãe aos 12 anos, não sabias que devo cuidar dos negócios do meu pai? Você está aqui para cuidar dos negócios do pai, tal qual ele. E você tem que comer a mesma comida, que é fazer a vontade dele. Depois, o Paulo diz assim, se você semeia na carne, colhe corrupção, não fez a vontade de Deus. Se semeia no Espírito, fazer a vontade de Deus. É a submissão, vai colher para a vida eterna. Então vai te dar mais liberdade. Não há saída quando Jesus diz assim, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao mundo. Você serve a Deus ou ao mundo, mas você serve ao mundo, semeou na matéria, semeou na carne. Então depois vai ter que servir a Deus. Porque vai terminar sempre servindo a Deus. Alguém veio me perguntar um dia desses, né? Eu ouvi alguém dizer que Jesus Cristo nem tinha livre-arbítrio. Será? É possível uma barbaridade dessa? Eu falei, é perfeitamente possível. Você também vai chegar ao momento em que você não vai se permitir o arbítrio de fazer algo contra a lei de Deus. Quanto mais você evolui, menos livre-arbítrio você tem. Não é que você tem, menos livre-arbítrio você se dá. Porque você usa o livre-arbítrio para fazer a escolha. Que escolha que eu faço? Servir a Deus. Não poder servir a Deus e ao mundo. Que escolha que eu faço? Fazer a vontade de Deus. Minha comida, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Quando Jesus, na terceira tentação do deserto depois do batismo, a primeira foi, transforma a pedra em pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você se alimenta da palavra de Deus. A segunda foi da vaidade. Pula do alto do templo que você vai ser apanhado, aí vai ser seguro pelos anjos e todo mundo vai bater palma para você. Apareça. Não tentarás ao Senhor teu Deus. É sempre submissão. E a terceira é a submissão maior. Olha só, o demônio diz assim, está vendo todos esses reinos do mundo, do universo? Tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Ou seja, não é fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do tentador. E qual é a resposta de Jesus? Está escrito, só ao teu Senhor adorarás, só a Ele servirás. Submissão total. Vai-te, Satanás. E diz lá, o demônio se afasta, esperando nova oportunidade. Então, é submissão total à vontade de Deus. Se você não se submete, vem a consequência. Aí você pode chamar essa consequência de punição, mas essa consequência é redirecionamento. Então, eu digo sempre, a lei de Deus na consciência do homem é o guarda-reio da estrada. Você tenta sair, mas para você não cair na ribanceira e não se ferrar completamente, tem sempre lá um guarda-reio que te põe de volta na estrada. Esse guarda-reio que te põe de volta na estrada, muitas vezes, é uma perna quebrada, é um acidente, é alguma coisa que acontece com você e que faz você pensar uma vez mais
antes de repetir aquele gesto. Até você conseguir fazer aquilo que o Paulo fala, né? Que é fazer absolutamente a vontade de Deus. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que você se renova? Com as consequências do que você faz. Para que você possa saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você saber qual é a vontade de Deus. Até que você fala, tem um Deus e tem um regente no universo. Há leis. Eu tenho livre-arbítrio, mas o meu livre-arbítrio não me permite subverter a ordem cósmica, a ordem divina que rege o universo. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.